Ok, então boa noite a todos. Bem-vindos outra vez aqui a nossas jornadas de atualização ecocardiográfica e vamos abordar hoje a segunda parte da Semana de Cardiopatias Congênitas. E vamos fazer aí um bate-papo aqui com Mariana Carvalho e Dejair Brindero sobre as cardiopatias congênitas. Eu trouxe alguns casos interessantes e depois vamos responder algumas perguntas que chegaram para nós. Se chegarem mais perguntas, vocês podem fazer diretamente no chat aí embaixo, certo? E fazem as perguntas que elas são passadas para nós e serão respondidas no final deste bate-papo. Então, boa noite, doutora Mariana. Boa noite, doutor Dejair. Boa noite, professor Castilho. Boa noite, professor Jair. Boa noite, doutora Maria. Boa noite, Castilho, meu amigo. Tá bom. Então, nós vamos já começar. Eu vou aqui colocar o meu um instantinho. Vou apresentar agora o primeiro em uma janela, um instantinho, e vou apresentar esse que está aqui, compartilhar. Então, já vai aparecer na tela, provavelmente apareceu na tela já o meu slide de casos clínicos de comunicação interatrial, certo? Então, o primeiro caso clínico nosso, um paciente de 78 anos, do sexo masculino, que apresenta os seguintes dados ecocardiográficos. Ele apresenta um septo e parede normal de 9 milímetros e um diâmetro de ventrículo esquerdo aumentado, 70 milímetros, com diâmetro sistólico de 56 milímetros. Uma fração de ejeção com discreta diminuição, medida por Simpson, de 42%, como vemos a imagem aqui à direita e acima. Ele apresenta uma DPDT do ventrículo esquerdo de 969 milímetros de mercúrio por segundo, portanto inferior, pouco inferior a 1000, num caso que ele tem também insuficiência mitral. Uma aorta dilatada de 57 milímetros, um átrio esquerdo de 56 milímetros, um volume de um ventrículo direito na sua dimensão basal dilatado também de 50 milímetros. Entre os parâmetros de função do OVD, o TAPS está muito bom, 3,7 centímetros, e a onda S linha do anel tricúspide também está normal, de 17,6 centímetros por segundo. Ele apresenta grandes átrios, um volume do átrio esquerdo de 158 mililitros. Eu não tenho indexação aqui, mas ele está nitidamente dilatado, importante, e um volume do átrio direito maior ainda, de 268 mililitros de volume. Ao refluxo tricúspide, ele apresenta um gradiente de 54 milímetros de mercúrio e uma veia cava inferior dilatada de 30 milímetros na expiração e 26 milímetros na inspiração. Portanto, ele não tem o colabamento de maior do que 50% inspiratório. Então, se supõe que esse refluxo tricúspide de 54 nós possamos acrescentar pelo menos 15 milímetros de mercúrio, o que já daria uma hipertensão pulmonar de grau moderado. E também apresenta uma insuficiência aórtica moderada, com um pressure half-time da insuficiência aórtica de 270 milissegundos. Então, vamos ver agora algumas imagens do paciente para depois discutir a conduta que deveríamos fazer com esse paciente que, lembremos, 78 anos de idade. Então, vemos aqui no corte transversal, na primeira imagem de eixo curto, uma válvula aórtica com uma aorta ascendente dilatada, e já se observa por trás da aorta uma comunicação interatrial que foi medida nesse eixo paraesternal, eixo curto, ao nível da aorta. A CIA mediu 1,7 centímetros de tamanho. No painel abaixo à esquerda, nós vemos a comunicação interatrial nesse corte paraesternal de eixo curto, passando aí próxima da aorta, de esquerda para a direita, e observamos também a presença de um refluxo aórtico. Ao nível da válvula aórtica na diástole, observamos uma vena contracta da insuficiência aórtica, uma área regurgitante. Não dá para medir, mas já pelo pressure half-time era moderada.
E no corte apical de 4 câmaras, na imagem à direita, abaixo, observamos uma grande dilatação de átrio direito, a presença de um pequeno derrame pericárdico que não tinha sido citado, um átrio esquerdo também dilatado, um ventrículo esquerdo, ao que parece, um pouco hipocinético, né, que corresponde a essa fração de ejeção mais baixa que o paciente apresenta. Nessas outras imagens, no corte subcostal, observamos um shunte de esquerda para a direita através da comunicação interatrial, e o diâmetro da comunicação interatrial no subcostal foi de 22 milímetros. Então, era 17 milímetros no paraesternal e 22 milímetros no subcostal. Isso é muito comum na CIA, ela ser de forma irregular e em diferentes cortes ecocardiográficos medirmos realmente valores diferentes. E nós vemos na imagem central abaixo a dilatação importante da veia cava inferior e o pouco colabamento inspiratório que ele apresenta. Então, agora eu vou interromper aqui as imagens e nós vamos continuar aqui com a nossa discussão. E vai ser com vocês agora, com relação ao que eu faria com esse paciente de 78 anos. Ele tem uma arritmia também, não sei se deu para perceber nas imagens. Ele tem uma arritmia relativamente importante, ele está sintomático, ele apresenta dispneia aos médios e pequenos esforços e tosse, certo? Ele tem sinais de insuficiência cardíaca direita mesmo. Então, qual seria a conduta para você? Vamos começar pela doutora Mariana, a ver se ela tem alguma opinião formada com relação a uma conduta nesses casos. Bom, a CIA, apesar dele ter 78 anos, quando a gente avalia um paciente que ele tem aumento de cavidades direitas, um paciente que aos 78 anos já tem sinais de HAP, mas visualmente a sensação que eu tive é que pelo Collor, ele era shunt predominantemente esquerda-direita. Eu não tive a sensação dessa cor inverter. Eu não sei se em algum momento ela inverteu e eu não consegui ter essa percepção. Não. Então, nós temos cavidades direitas aumentadas, nós temos um paciente com regurgitação mitral, um átrio esquerdo também já aumentado, num paciente que tem outras situações. Então, pelo fato de não ser uma cardiopatia isolada, só aí a gente já contraindicaria a intervenção via percutânea como tratamento. É um paciente que tem insuficiência aórtica, que tem regurgitação mitral, mas a partir do momento em que o paciente tem aumento de cavidades direitas, tem sintomas, que esses sintomas estão de fato atrapalhando a qualidade de vida do paciente, eu acho que valeria a pena, talvez avaliar do ponto de vista hemodinâmico, a questão da resistência vascular pulmonar, para ver se ele não entra nos critérios de contraindicação absoluta, mas talvez valesse a pena partir para a correção cirúrgica. Doutor Jair, ótimo. Eu acho que tem mais experiência com os adultos. Mariana Castilho, eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que os sintomas desses pacientes são fundamentalmente por hipertensão veno-capilar pulmonar por uma doença à esquerda. Mas ele tem uma CIA com repercussão, sim. E com uma coisa boa, que ele tem um ventrículo direito bom. O ventrículo esquerdo é que está ruim. Mas não sei se ele tem comorbidade do tipo doença coronária, alguma coisa assim. Mas eu acho que a primeira medida que talvez eu possibilitasse melhora desse paciente, talvez, se ele tiver critérios, se tiver bordos bons, se tiver critérios para fechamento percutâneo, eu arriscaria fazer um fechamento percutâneo. Não sei, como primeira etapa, porque é um procedimento mais simples, que não vai ter que abrir peito do paciente, porque eu não iria mexer na essência aórtica, porque ela é moderada, né? Nem na essência mitral também, que é moderada. Então, eu acho que se eu posso corrigir esse defeito, a CIA, com a Amplatzer, se ele tiver anatomicamente uma CIA que permita fazer isso, eu faria primeiro isso aí, sabe, Mariana? E depois, então, na segunda etapa, outra coisa, entendeu? Seria essa a minha posição. Perfeito, eu acho que eu fico no meio do caminho. Realmente tem que levar em consideração primeiro, né, eu acho, fazer um cateterismo no paciente para ver se não tem uma doença coronariana associada que esteja provocando essa disfunção ventricular esquerda. Uhum. Eu acho importante, ele pode ser uma insuficiência coronariana que está provocando insuficiência mitral também,
né? A aorta me parece um pouco ectásica, é uma aorta grande, né? Tem que ver se ele não tem também algum outro problema de tipo sindrômico, né, que esteja provocando isso aí, né? Quando você vê aortas acima de 50 milímetros, você sempre pensa no afã, né, nesses pacientes. Então, avaliar muito bem essa parte. Ele não refere ser hipertenso, não. Ele não refere ser hipertenso. Agora é um paciente que ele está assintomático, então vai ter que tomar alguma determinação, né? Mas eu acho que se fosse, por exemplo, um paciente coronariano, ele vai fazer uma intervenção coronariana, aí sim seria um procedimento cirúrgico, sem dúvida. Né? Se ele não tiver alteração coronariana, eu acho que estou com o doutor Jair. Eu acho que eu tentaria fazer um procedimento percutâneo, mas com prévia e cuidadosa estimativa da resistência vascular pulmonar. Porque nós já vimos com paciente na mesa aqui em Recife, há alguns anos atrás, uma paciente que ia fazer um Amplatzer e durante o eco transesofágico do procedimento, já para iniciar o procedimento, foi detectado um aumento importante da pressão pulmonar. Aí foi medido, foi colocado um catéter nas câmaras direitas e realmente ela tinha uma hipertensão pulmonar que contraindicou, né? O procedimento já estava tudo montado, a paciente já estava fazendo o estudo hemodinâmico e teve que ser interrompido exatamente por esse motivo. Então, eu acho que é muito importante isso aí. Castilho, acho que pode falar, Maria, pode falar. De fato, ele de cara merece um cateterismo para avaliar tanto se tem alguma outra situação que a gente não esteja percebendo pelo CAT, como também para quantificar um pouco melhor essa PSAP dele e a questão da resistência vascular pulmonar. E aí, a depender do CAT, né, aí poderia definir se fecharia por cateterismo essa CIA ou se de repente teria indicação cirúrgica no momento. Mas eu acho que, de fato, a CIA teria indicação de ser tratada se a resistência vascular pulmonar ainda estivesse abaixo daqueles 8, que seria contraindicação absoluta. Só colocando uma coisa, só para terminar, quer dizer, a pressão arterial pulmonar medida pelo eco foi de 50 e pouco. Aproximadamente 70, foi 54, aí estimou-se que... 15, né? O critério para você contraindicar é quando você tem uma pressão arterial pulmonar mais do que 50% da pressão sistêmica. Ou então, se tiver uma resistência pulmonar 2/3 maior do que a resistência sistêmica. Certo. Aliás, eu queria perguntar a você se tem validade aquela forma de você medir a resistência com o eco, pelo fluxo tricúspide e pela integral do fluxo pulmonar. Está lembrado daquela formulazinha? Estou lembrado, sim, essa fórmula eu acho que... eu ando estudando todas as formas, né, de cálculo de resistência vascular pulmonar, tem várias. Sobre isso. Que relaciona essa resistência, né, no eco com o cateterismo, não é? Exato, E dentro de todas as metodologias, né, existem metodologias que usam o tempo de aceleração pulmonar, tem metodologias que usam a integral da velocidade pulmonar e a velocidade de refluxo tricúspide, tem várias. Eu acho que essa de velocidade de refluxo tricúspide e integral é a que melhor se correlaciona com a hemodinâmica, né? Nós fizemos esse trabalho que Mariana falou, né, publicado, que realmente fizemos essa correlação. Agora, não é uma correlação assim tão boa como deveria ser, porque o estudo hemodinâmico foi feito num período diferente do eco. Né? Para concluir, o cara, eu acho que todos estamos de acordo que, primeiro, ele deve investigar se tem coronariopatia e aproveita no mesmo exame e já faz a avaliação do cateterismo, vê as pressões, vê a resistência, vê tudo. Se não tiver doença coronariana importante e não tiver resistência pulmonar alta maior do que a resistência sistêmica, aí fecharia com a CIA. Acho que todo mundo concorda, né? Acho que está assim. Eu concordo, sim. Ok. Beleza, vamos para a próxima parte, então. Então, vou entrar aqui. Eu vou apresentar a janela, pronto, e vou compartilhar. Certo. Estou compartilhando minha tela aqui. Esta aqui, ó. Compartilhar. Pronto. Então, vamos lá. Eu vou passar ao próximo slide. O caso 2 é um paciente masculino de 39 anos.
que apresenta os seguintes dados ecocardiográficos. Eu acho que é um caso bem interessante, pelo fato do paciente ser totalmente assintomático. Ele tem um septo e parede de 8 milímetros, um diâmetro diastólico normal do ventrículo esquerdo de 47 milímetros e um sistólico também normal de 29 milímetros, com uma fração de ejeção estimada pelo método de Tycho de 67%. Aqui eu não tenho Simpson, mas os diâmetros da cavidade são normais. Uma aorta normal, 29 milímetros de diâmetro, e uma pequena dilatação do átrio esquerdo de 44 milímetros. A veia cava inferior dele é normal, apresenta 21 milímetros na fase expiratória e 10 milímetros na fase inspiratória, portanto, ele colava mais do que 50%. Ele apresenta, pelo refluxo tricúspide, um gradiente de 69 milímetros de mercúrio. Aqui nós vamos entrar em discussão com relação a isso. E ele apresenta um tempo de aceleração do fluxo pulmonar de 78 milissegundos, que corresponde também a um aumento da pressão pulmonar. Então, nós temos aqui, nas duas imagens, o refluxo tricúspide e o TAC. Então, vamos ver agora as imagens do paciente. Então, vamos ver, começar pela imagem superior, esquerda. Nós vemos nítida dilatação de câmaras direitas e vejam lá a presença de uma comunicação interatrial, que quero que vocês descrevam depois para todos nós. No lado direito, ela apresenta com mapeamento em cores um refluxo mitral e uma passagem, né, de parte desse fluxo pela comunicação interatrial. Aqui embaixo, à esquerda, também se vê bem. E se vê também um fluxo de esquerda para a direita, também através da CIA. E num eixo curto para external, ao nível da válvula mitral, se observa que a válvula mitral está partida ao meio, ou seja, ela apresenta um cleft. Então, na verdade, é um paciente que apresenta uma disfunção, uma comunicação interatrial de tipo ostium primo. Então, eu gostaria de saber, nesses casos, nos quais, nesse tipo de patologia, no qual o paciente é totalmente assintomático, qual seria a conduta no entender de vocês. Então, estou fechando aqui o compartilhamento e estamos voltando aí para vocês responderem. Vamos deixar a doutora Mariana responder primeiro, né? Primeiro, claro. Bom, vou falar pela pediatria, né? Pelas imagens que a gente viu, ele tem uma CIA ostium primum, as válvulas AVs parecem estar no mesmo nível, e a gente tem um cleft da válvula mitral. Na primeira imagem superior à minha esquerda, ainda pareceu ter uma CIV também. Então, esse paciente, de fato, tem um defeito de septo. Aparentemente, no mínimo um defeito de septo parcial, porque ele tem uma CIA ostium primum com um cleft mitral. Eu só não consegui definir bem se tinha CIV para a gente poder partir, de repente, para uma total. Dentro da pediatria, os pacientes com defeito de septo, existe uma grande correlação com a questão de ser síndrome de Down. Então, aí eu chamo a atenção para duas situações. Ainda que o paciente esteja assintomático, o que é que a gente tem preconizado? A CIA ostium primum, o defeito de septo, ele não vai ter oclusão sozinha, diferente da CIA ostium secundo, que em sua grande maioria, pelo menos metade, evolui para oclusão espontânea. Na CIA ostium primum, a gente não encontra isso. Então, é uma patologia que a gente não tem como esperar que esse paciente se resolva de maneira espontânea. Então, um paciente com defeito de septo, a gente espera geralmente a criança estar um pouco maior para minimizar o risco do BAVT. E como são pacientes que evoluem muito precocemente, em especial nos Downs, para HP, dentro da faixa etária pediátrica, esse paciente ele é um paciente cirúrgico. E ele já tem sinais de HP, né? Ele tem o refluxo da tricúspide aumentado, ele tem um TAC também já alterado, então esse paciente teria a indicação de correção cirúrgica. Uhum. Na pediatria, a gente tem operado cada vez mais precoce essas crianças, a gente não espera sintomas, não. De pleno acordo, Mariana. Eu já, de cara, iria para a cirurgia mesmo. Agora, eu sei que é difícil a gente indicar uma cirurgia no paciente assintomático, mas eu acho pouco provável que esse paciente seja assintomático realmente. Eu vou chamar a atenção para uma situação. A gente vê muito isso nas crianças. Eles são pacientes sintomáticos, e à medida que... É uma cardiopatia de hiperfluxo, mas à medida que eles evoluem com HAP, os sintomas tornam-se progressivamente menor.
É aí que a família chega, poxa, doutora, eu achei que ele está menos cansado e ele está ganhando peso. Então, dentro da pediatria, a ausência de sintomas para a gente, na verdade, é uma bandeira de progressão de HAP. Então, ele deve ter sido sintomático em algum momento, e por aumento da pressão pulmonar, reduziu o fluxo e, consequentemente, melhorou os sintomas. Talvez seja isso. Eu acho que nesse caso está plenamente justificado. E eu chamo a atenção para lembrar que a CIA Austin primo é totalmente diferente do ponto de vista evolutivo para HP da CIA Austin segundo. Apesar de ser uma lesão pré-cuspídea, tem insuficiência mitral que corrobora para desenvolvimento da hipertensão veno-capilar pulmonar e, secundariamente, hipertensão arterial pulmonar. São duas variáveis, né? O hiperfluxo e a hipertensão veno-capilar pulmonar. Então, eu acho que nesse caso está plenamente justificável a cirurgia. Indicaria a cirurgia tranquilamente. Claro que a gente fica com receio, porque é assintomático, mas eu não sei até que ponto esse assintomático corresponde à realidade. Pode ser que ele se limite, entendeu? Se autolimite e tal, mas eu indicaria a cirurgia tranquilamente. Agora tem um porém aí que eu gostaria de ressaltar com relação a essa medida de hipertensão pulmonar, que nesses casos nós sabemos que tem chantes cruzados. Muitas vezes o que nós estamos achando que é um refluxo tricúspide, na verdade é um refluxo mitral, que está vindo do ventrículo esquerdo e contaminando. Né? Sim, sim. Não é, Mariana? Isso pode acontecer. E é muito frequente. Não sei se vocês notaram nessa imagem que eu mostrei, realmente o fluxo da mitral, ele vem atravessado e vem batendo no septo interatrial. Então, muitas vezes, pela CIA de tipo primo, ele passa, e aí você superestima realmente uma hipertensão pulmonar. Eu acho que aqui falta um TAC, na verdade, para você. Tinha TAC, né? O TAC estava baixo. Talvez aí o cálculo pelo TAC seria melhor, né, para fazer aí. A idade dele mesmo é 23, né? Não, 39 anos. 39, é um indivíduo jovem, né? Mas o hemodinâmico também. Talvez era mais seguro, talvez fazer um estudo de CAT antes para avaliar essa pressão. E a resistência pulmonar também, para saber como está, né? Porque numa dessas, né, ela contraindica, né, uma cirurgia, certo? Então todos concordam que é um caso de intervenção, né? Independente dos sintomas que o paciente possa ter. Sim. Defeito de sepsis e a Austin primo, ela é sempre cirúrgica. A gente não espera, não. Deu FNIL, deu diagnóstico. Obviamente, a gente não opera crianças tão pequenas pelo risco do BAVT pós-cirúrgico, mas assim que a criança está um pouco maior, um peso um pouco melhor, a gente não espera, tem indicação cirúrgica, sim. Tá, podemos ir para o próximo caso, então? Já tem algumas perguntas que estão chegando aí, em boa hora, mas vamos acelerar um pouquinho aqui, né, para a gente poder responder as perguntas depois. Então, vamos lá. Eu vou apresentar agora o próximo caso, que está aqui, compartilhar. Eu vou mudar de slide aqui. Pronto, apareceu, né? Apareceu minha tela aí, sim, né? Agora, isso, caso número 3. Esse aqui é específico e especial para a doutora Mariana, viu, Maria? É um paciente de 2 anos do sexo masculino que ele apresenta os seguintes dados ecocardiográficos. Ele tem um septo de 4,5, uma parede de 4,4, diâmetros diastólico de 29 e sistólico de 17 do ventrículo esquerdo, uma fração de ejeção estimada pelo método de Tycho de 75%, não tem o Simpson, infelizmente. Um volume, um ventrículo direito de 18 milímetros, nós temos aqui a imagem à direita, e uma aorta de 17 milímetros. E um átrio esquerdo de 19, não tem uma dilatação de átrio esquerdo, não, importante. E o QPQS, tem uma CIA, claro, né? Estamos falando de CIA, o QPQS do menino de 1,4. Então eu vou passar as imagens, porque eu acho que são muito interessantes, nesse caso, nesse menino aqui de 2 anos de idade. Então vamos lá, citos, né, sólidos, aí na imagem subcostal de eixo curto, ao nível do abdômen superior, e no lado direito, na imagem dupla, nós vemos a presença, né, de uma comunicação interatrial de tipo ósteo segundo, não é isso? E na imagem abaixo dela, à direita, inferior direita, nós observamos a presença de uma segunda comunicação interatrial.
bem no teto do átrio, que corresponderia a uma comunicação intraatrial do tipo seio venoso. Do lado esquerdo, nós temos as medidas das duas comunicações, né? Uma mede 7 milímetros, que é a ostium secundum, e a outra mede 5,3 milímetros, que é a ostium, que é o seio venoso, tá? Então, a princípio, é uma dupla CIA, né? Ostium secundum e seio venoso, com um QPQS baixo, de 1,4, né? Conforme a que Mariana falou ontem, né? Não se interveria aí, nesse caso, a CIA. Mas esse paciente, vamos passar agora a próxima imagem, esse paciente, quando nós realizamos aquele corte do tipo quase que bicaval, apresenta uma drenagem anômala de veia pulmonar, né? Fica próxima aí da artéria pulmonar direita, que passa lá por trás, mas se vê nitidamente a entrada de uma veia pulmonar na veia cava superior, próximo da veia cava superior. No corte à direita, nós temos o corte de artéria pulmonar, com a bifurcação, e do corte do lado esquerdo, aquele corte mais tipo pegando a veia cava superior para mostrar a drenagem anômala. E uma coisa que me chama a atenção, né, é aqui no 4 câmaras, que aparece aqui embaixo, nós vemos que a veia pulmonar direita desemboca no átrio esquerdo. Então, eu gostaria aí algumas considerações com relação a essa anatomia e também com relação aos procedimentos que devem ser adoptados com essa criança, se vai intervir agora, se é QS baixo, ou se isso aí pode evoluir de alguma forma diferente. Então, vamos começar aí com a opinião da doutora Mariana. Deixa eu só interromper aqui. Então, Mari, pode começar. Bom, esse paciente é um paciente de 2 anos, que tem 2 CIAs. Uma ostium secundum, que aos 2 anos, uma CIA que não é grande, tem grande chance de evoluir para fechamento espontâneo, a ostium secundum. A CIA seio venoso, seja ela superior, seja ela inferior, ela não vai ter oclusão espontânea, ainda mais quando associada a uma drenagem anômala, que nesse caso, parcial, de uma veia pulmonar aparentemente a superior direita. Bom, é uma criança de 2 anos, com QPQS baixo, com pouca repercussão, cavidades direitas ainda dentro de um tamanho normal. Então, eu não operaria essa criança aos 2 anos. Eu ia acompanhar essa criança mais de perto, ia seguir essa criança, repetindo o eco, acompanhando do ponto de vista clínico, que provavelmente ela é assintomática, e aí, quem sabe, a gente chegaria no momento em que a gente só mexeria, por exemplo, numa CIA seio venoso, recanalizando, né, e reposicionando essa veia pulmonar. Mas aos 2 anos, com esse eco, eu não abordaria. Jair? Na verdade, essa criança ela veio com diagnóstico de CIA ostium secundum. O seio venoso foi um achado que nós fizemos durante o exame, né? Exato, foi exatamente. Eu fiquei com a dúvida se era seio venoso ou era outra CIA com uma drenagem parcial de veia pulmonar. Eu sei que é mais comum no seio venoso superior, claro, mas o corte sagital não me pareceu muito claro, não, para eu afirmar que o defeito estava na junção da veia cava, na desembocadura no átrio direito. Não achei, não. Achei meio ainda não muito claro, sabe? Mas, de qualquer maneira, isso não vai modificar a conduta que Mariana determinou. Eu acho que a conduta dela está perfeita. Esperar, não tem nada que é assintomático, não tem repercussão significativa, 1,4 de QPQS, embora a QPQS muitas vezes é uma medida que deixa dúvida, né, deixa mais de dúvida, mas eu faria isso, não tem VD aumentado, não tem nada, vamos acompanhar. Tranquilo, daqui a 6 meses faz outro exame, daqui a 1 ano, vai acompanhando clinicamente e na hora que chegar necessário, porque vai chegar uma hora que vai ser necessário, pode ser até que a ostium secundum lá no meio, ela fecha espontaneamente. Na verdade, se você olhar o 4 câmaras, ele tem também um aneurismazinho do septo intraatrial, né, na região do ostium secundum. Então, pode ser. Então, eu acho que é expectante. Fazer expectante, acompanhamento clínico e cardiograma periódico e tal. Como a Mariana já definiu muito bem. Perfeito. Então, vamos... Vocês querem responder alguma pergunta nesse meio, antes de passar para o próximo caso? Seria interessante? Pode ser, né?
Então, vamos lá, vamos começar aqui com a pergunta número 1, deixa eu ver aqui, já tem algumas perguntas chegando. Vou começar com as perguntas que eu recebi, inclusive dirigida especificamente ao professor Dejair, do Dr. Eduardo Coimbra. Ele pergunta que uma grande dúvida que ele tem, qual a melhor janela ecocardiográfica para poder fazer e dar diagnóstico de CIA, de seio venoso, através de um ecocardiograma transtorácico. Essa pergunta foi para a Dejair. Depois a Mariana vai comentar também. É uma paciente, deixa eu complementar aqui. É uma paciente de 28 anos, com hipertensão pulmonar com 108 milímetros de mercúrio, e usa 100 miligramas de sildenafil mais Riociguat. E o gradiente se mantém elevado, ou seja, pelo jeito não funcionou. E o que levou a essa hipertensão pulmonar? Uma CA de tipo seio venoso, ele não viu nada, né, do ponto de vista de ósteo segundo. Ela pode ser uma hipertensão pulmonar idiopática ou alguma outra condição etiopatológica que possa levar a hipertensão pulmonar. Então, a dúvida é essa: o que você faria nesses casos? Qual janela você usaria? Não, a janela ideal para você ver pelo transtorácico, o seio venoso, é o subcostal corte sagital, que corresponde àquele bicaval no eco transesofágico. Mas isso em criança é fácil de fazer, Marina sabe disso, é muito fácil de fazer, o paciente com um abdômenzinho mole e tal, você no chante vê. Mas em adulto, não é tão fácil não, né? E às vezes até em adolescente, com magrinho, com a barriga muito dura, é difícil de ver. Então, como ela tem 30 e poucos anos, né, 28, quanto é, 23 anos? 28 anos. Eu acho que está indicado, primeira coisa é diagnosticar ou afastar uma comunicação intra-arterial, tipo seio venoso, ou desse tipo, superior ou inferior, mas tem que fazer um transesofágico, a primeira indicação, que o transtorácico não vai dar muita informação. A não ser que ele consiga um corte sagital muito bonitinho, mas de qualquer maneira vai ter que passar por transesofágico. Adulto é uma indicação vai deixar dúvida de qualquer jeito, né? É indicação formal. Agora, agora vamos ver, por que tem hipertensão de 100 e pouco? A pergunta dele é essa, né? Se for uma CIA tipo seio venoso, pode ser até que seja um fator corroborante, mas eu não acredito não. Eu acredito que ela deve ter mais algum fator, além da CIA, que esteja concorrendo para isso. Então, eu faria o quê? Fazia um estudo da fisiologia pulmonar, talvez um estudo com radioisótopo para ver a perfusão e ventilação pulmonar, para ver se tem alguma coisa no pulmão. Ver se ela é de zona citosomótica também, importante, para ver se afastar alguma citosomose associada, que às vezes tem associação de doença. É claro que em medicina a gente sempre procura um diagnóstico, mas às vezes vem associação. Então, a primeira coisa que eu faria era, vamos definir, tem ou não tem CIA? Tem CA seio venoso? Tem. Vou investigar, além disso, alguma comorbidade, porque pode ser que essa comorbidade esteja concorrendo e a CIA seio venoso seja um fator coadjuvante para a hipertensão pulmonar, nesse nível que está aí. Então, eu faria isso. Eco transesofágico, estudo da função pulmonar, para ver se tinha alguma coisa, ver se tinha alguma comorbidade, e uma vez diagnosticado, com certeza, que tem CIA seio venoso, faria também um estudo hemodinâmico para estudar direitinho como é que está essa resistência pulmonar, como é que está essa HP, se realmente é verdadeira, e então aí partiria para a cirurgia, se fosse uma CIA seio venoso. Se não, afastado, então vai ver se tem comorbidade. A hipertensão pode ser para outra coisa. Ela está usando uma droga que é para tromboembolismo pulmonar crônico, não é isso? É uma droga lá que ele está usando para tromboembolismo pulmonar crônico. Pode ser que ela tenha verificar trombose de veia, insuficiência venosa periférica, ver essas coisas todas, para ver se tem alguma razão dessa hipertensão pulmonar, caso, ou mesmo que a CIA, seio venoso, esteja presente. Faria as duas coisas. E aí, Mariana? Concordo com o professor Dejair, é bem importante também avaliar a questão da drenagem das veias pulmonares, né? Como a CA seio venoso, habitualmente ela vem com drenagem anômala, se grande parte das veias, ao invés de só uma, estiver tudo chegando ali na cava, em posição anômala, seria uma coisa a mais. Como diz o professor, seria apenas uma coisa a mais para a gente pensar na HP, mas talvez não justifique, aos 20 e poucos anos,
ser a causa primordial de uma hipertensão de mais de 100 de pressão sistólica de artéria pulmonar, mas partiria para a investigação mais completa também. Beleza, eu acho que está amplamente respondida a pergunta do Eduardo, né? E vamos continuar mais um casinho. Podemos passar mais um caso aí. Vamos lá? Então, deixa aqui apresentar, aqui, uma janela, vamos lá, compartilhar. Pronto. Já deve estar aparecendo, então o próximo caso, vou mudar o slide assim que... Caso 2, não é o caso 2, né? O caso 3, certo? Desculpem aí, caso 3, paciente do sexo feminino de 38 anos. Essa paciente tem um septo de 9, uma parede de 7 milímetros e ela tem porém importante, um pós-operatório de comunicação interatrial. Ela apresenta esse modo M que você vê aí, já com uma dilatação de câmaras direitas, né? Septo e parede de espessura normal, diâmetro do ventrículo esquerdo normal, 41,29 milímetros, uma fração de sampo etaico de 61%, um grande volume do átrio esquerdo de 110 mililitros, sem indexar, e o ventrículo direito com um TAPSE normal de 2,4 e um refluxo tricúspide também de baixa velocidade, com um gradiente de 26 milímetros de mercúrio. Então, o que me chama a atenção aqui é esse movimento do septo. Esse movimento do septo interventricular é um movimento diferente. Então, vamos lá. Ela tem uma cirurgia prévia de comunicação, de correção de comunicação interatrial. Então, vamos lá ver aqui as imagens. A superior esquerda mostra realmente uma grande dilatação do átrio esquerdo, uma válvula mitral e um ventrículo esquerdo de dimensões normais, e chama atenção a movimentação desse septo interventricular. Certo? Se olhamos aí na parede posterior do ventrículo esquerdo, dá a impressão de que tem um espessamento pericárdico realmente. Né? Dá a impressão. Quando fazemos o eixo curto ao nível dos papilares, aqui nós vemos à direita e acima, um movimento achatado do septo interventricular, né? A dilatação de câmaras direitas realmente, a presença de uma dupla linha ao nível do pericárdio, que pode justificar aí algum problema pericárdico. Não é infrequente no pós-operatório você ter pericardite, né? E no 4 câmaras, a presença também de um pericárdio aparentemente espessado na região apical, câmaras direitas não muito grandes e um septo com aquele movimento, aquela vibração, né, do septo que você vê às vezes na pericardite. Na verdade, a suspeita principal dela era a pericardite pós-cirúrgica, tá? Agora, quando fez o eco... Tempo pós-operatório, mais ou menos. 6 meses de pós-operatório, de 6 para 7 meses. O que chamou a atenção e originou a realização de um eco transesofágico, na verdade, foi essa imagem que nós temos à direita embaixo. A presença no meio do septo interatrial de um fluxo azul, se afastando do transdutor, né? Tem um refluxo tricúspide leve, discreto, né? Mas apresenta esse fluxo no meio do septo interatrial. E aí se pensou, né, numa reabertura da comunicação interatrial também com uma complicação. E isso originou, então, a realização de um ecocardiograma transesofágico que eu vou mostrar agora para vocês. Está aí o ecocardiograma transesofágico mostrando o septo interatrial aparentemente íntegro, né? Eu não estou vendo uma imagem muito nítida de PET, né? Provavelmente foi uma cirurgia a pontos separados, né? Ou seja, sem colocação de PET, né? Eles fazem, mas chama atenção a dilatação dos átrios. Dilatação dos átrios, do lado direito, um fluxo de baixa velocidade no átrio esquerdo, com contraste espontâneo, inclusive dentro do apêndice atrial, certo? No apical longitudinal, embaixo e esquerda, também a presença de um contraste espontâneo dentro do átrio esquerdo, de grau bastante importante. E no nosso corte aqui de 4 câmaras, né, praticamente mostrando o septo interatrial, não aparece haver nenhum shunt residual. Tá? Só Zé, então, um detalhe.
um detalhe. Veja que o RR, no quadrante, no primeiro à esquerda, e no segundo à direita. Ela tem uma arritmia, Tem um FA, não tem? Tá? Parece que tem um FA. Parece que é uma FA. Parece que justifica esses dois atos grandões assim. Pode ser. Eu acho também que ela deve ter algum problema de pericárdio, mas tudo bem. Mas vamos lá. Vamos ver as próximas imagens agora, que são a surpresa, né, do que sabe, que são essas aqui. Quando você faz aí um corte para a verificação da região da fossa oval, aparece um enorme, não é pequeno não, um enorme foramen oval patente com uma separação das lâminas de quase 9 milímetros. E um tamanho, né, do canal também muito superior a 10 milímetros. E quando realizamos o contraste, as macrobolhas, né, nós vemos passagem nítida de contraste de câmaras de átrio direito para o átrio esquerdo. E agora? O paciente operou, abriu o tórax, abriu o átrio direito para fechar a comunicação intraletral. E como que não foi visto esse foramen oval desse tamanho? Ou esse foramen oval abriu depois? Essa é a grande pergunta. Eu quero que vocês debatam nessa parte aí, com relação a esse achado aí, porque isso aí já é importante. Esse paciente está em iminência de apresentar um acidente vascular cerebral, provavelmente. Certo? Então, vamos lá na discussão. Pode começar, professor. Pode começar. Olha, a Mariana cedeu aí. Não, primeiro as senhoras e senhoritas. Veja bem, ele tem realmente um foramen oval patente grande, com mais de que 4 milímetros de diâmetro, tem mais de 10 milímetros de longitudinal. Isso é um fator predisponente. 9 milímetros de espessura. Então, é um fator predisponente para tromboembolia paradoxal. Além disso, ele tem fluxo lento nos dois átrios, quer dizer, uma condição para a formação trombótica, né, pré-trombótica, que favorece a formação de trombo. Eu tenho uma hipótese de que talvez esse foramen oval tenha aberto depois que fechou a CIA, porque aumentou a pressão no átrio direito e aí levantou a lâmina da fossa oval, entendeu? Pode ser que seja isso. Mas, de qualquer maneira, qual seria a conduta nesse caso? Cirurgia nem pensar. Né? Tem que pensar, a única possibilidade que tinha que pensar aí era fechamento com plástico. Fechar com a plástico para prevenir um tromboembolismo. Será que ela já teve alguma isquemia cerebral transitória? Não, né? Não tem histórico, não. Mas investigaria, ver se ela tinha trombose venosa profunda, ver tudo o que fosse possibilidade, se bem que ela já tem uma condição, que é a fibrilação atrial com fluxo lento. Então, eu fecharia, eu indicaria, discutiria com a família, com ela e tal, explicaria direitinho e fazia um procedimento que não é tão agressivo, né? Fazia um procedimento... E você valoraria essa hipótese de pericardite constritiva nessa paciente? Pode ser. Agora, para isso, eu teria que ter outros parâmetros, né? Por exemplo, ver o fluxo fluxo com Doppler pulsátil, ver o Doppler... Ela tem, realmente, eu não coloquei aqui, mas ela tem um padrão restritivo no fluxo mitral. Então, seria mais um fator agravante, vamos supor assim, mas não impediria que eu sugerisse o fechamento com a plática, não com a prótese. Não sei, eu acho que seria a minha posição. E, claro, que, além disso, o tratamento clínico, né? Se ela não tiver contraindicação, usar um anticoagulante, enfim, fazer o que fosse necessário. Perfeito. Mariana? É isso mesmo. Eu talvez vigiaria um pouco mais, mas eu acho que tem indicação de ocluir e de jeito nenhum mandaria para cirurgia também, se fosse para mexer, eu fecharia por hemodinâmica. Perfeito. Concordo com vocês. Eu acho que esse é o mecanismo, essa é a conduta. E a pericardite pode ser que regrida, né? Porque o pós-operatório ocorre, né? Não é infrequente a gente ver no pós-operatório, assim, nessa faixa, dos 4 até os 7, 8 meses, aparecimento de pericardite. Só fazendo um adendo, não é pertinente ao caso, mas é só chamando a atenção que dentro da pediatria, é muito comum, não é que seja muito comum, mas a gente observa, única e exclusivamente em pós-operatório de CIA,
geralmente numa fase mais tardia, de 4 a 6 meses, uma síndrome chamada de síndrome pós-pericardiotomia. Esses pacientes, eles operam, eles vão bem para casa, e quando eles voltam com sintomas, taquidispneia, pacientes chegam mais cansados, e quando a gente faz o eco, tá lá um enorme derrame pericárdico, sem uma causa evidente. Na verdade, não se sabe exatamente ao certo o que acontece, mas esses pacientes habitualmente respondem bem ao tratamento com anti-inflamatório não hormonal, às vezes fazem corticoide por um período bem prolongado, mas eles recuperam. Aí só um adendo, porque tem a suspeita, né, de talvez ter um derrame aqui. Se fosse na pediatria, a gente investigaria a síndrome pós-pericárdio. Eu acho que seria hipótese mesmo. Essa ocorre também na pediatria, ocorre também na cirurgia de adultos, não é infrequente. Já está começando a chegar mais perguntas, então eu acho interessante a gente começar a responder um pouco de perguntas. Tá bom. Então tem uma pergunta aqui do Dr. Diego Lessa, que ele pergunta que num paciente com CIA de tipo seio coronário, o estudo contrastado com solução salina pela cefálica esquerda não seria suficiente para o diagnóstico? O esofágico é mesmo necessário? Mariana vai responder a princípio e depois de Jair. Para minha faixa etária, para os meus pacientes, a gente nunca manda para o ETE, porque a minha faixa etária, que é a faixa etária pediátrica, tem janelas maravilhosas, então a gente consegue definir melhor o paciente. Já os pacientes adultos, eu acho que tudo vai depender do que você consegue ter de percepção ao eco ou não. Porque tem pacientes adultos que têm uma janela boa, e às vezes com a solução você consegue definir. Então, eu não sei se todos os pacientes vão para ETE, não. Na pediatria, não, nenhum vai para ETE. Mas adultos, agora eu acho que antes de continuar, que quando você injeta na cefálica esquerda, você está na procura de uma veia cava superior esquerda persistente. Persistente. Não seria exatamente uma CIA de tipo seio coronário, né? Seio coronário, na verdade, não é uma falsa CIA, né? Você tem uma falta do teto parcial ou total do seio coronário. Geralmente, uma dica boa, que geralmente esses pacientes vêm com veia cava superior esquerda persistente. Então, qual seria a dica? Você olhar lá no paraesternal, já vê se o seio coronário está dilatado. Depois de ir lá para o supraesternal e verificar se tem veia cava superior esquerda. Essa eu acho que é a dica mais importante. E aí caberia a injeção na veia esquerda, né? Agora, claro, tem dois tipos, né, de cava esquerda persistente. Uma que realmente não tem inominada, né? Então o sangue vem pelo braço esquerdo e jugular esquerda, vão parar lá embaixo no seu coronário. Né? E tem uns que vão mas tem outra que são o contrário, né? Ele não tem a veia cava superior direita, e vai tudo lá para o lado de lá. Aí tanto faz você injetar uma na outra. Ela vai aparecer. Né? É mais raro, mas pode acontecer. Tá? Querem responder a próxima pergunta? Eu acho que essa pergunta está respondida. Né? Eu respondi para os colegas, o doutor Paulo pergunta aqui, aquela válvula aórtica bicúspide, aquele paciente primeiro, lembram? Aquele que tinha dilatação, ectasia da raiz da aorta. Não. É tricúspide mesmo. Essa foi bem estudada, né? Dá impressão, na hora que ela fecha, você vai ver, viu, doutor? Na hora que ela fecha, você vê nitidamente a vena contracta, você vê orifício regurgitante bem central e triangular. Isso aí afastaria, né, a hipótese de válvula aórtica bicúspide. Ela pode parecer bicúspide, mas nesse caso uma aorta tricúspide. Isso aí eu mesmo respondo que apresentei o caso. Vamos na outra pergunta aqui. Doutora Marcela Oliveira pergunta: na comunicação interatrial em adultos assintomáticos, vale a pena realizar o teste ergométrico para avaliar a capacidade funcional e os sintomas? Que tipo de CIA? CIA em geral, assintomáticos. Não especifica o tipo de CIA. Se valeria a pena fazer um teste ergométrico para ver capacidade funcional, é isso? E sintomas. E sintomas? Porque os sintomas podem aparecer, né, num teste ergométrico por uma alteração de função diastólica, etc. Dentro do estudo da avaliação da CIA, às vezes você faz um estudo com esforço para ver se aparece dispneia, ou se tem, às vezes aparece também cianose. Então pode ser, é um exame que não é descartado não, depende de cada caso, né? Não é invasivo, então não teria problema se utilizado.
Não. Agora, se ficar cianótico no meio da esteira lá, o negócio fica complicado. Aí complica. Quem faz econometria não está muito habituado a esse tipo de resposta aí, né? Porque a gente fica cianótico. Ele está acostumado a ter precordialgia, né? Dispneia, mas cianose não, né? Mas pode aparecer. Mas eu acho que seria, né? Seria assim, seria interessante. Vamos ver mais um casinho, depois respondemos mais algumas perguntas. Estão gostando desses casos? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Eu Bem legal, bem bacana. Bom. Então, então vou mostrar mais um caso e depois vamos responder as seguintes perguntas. Tudo bem? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Então vamos apresentar uma janela. Está aqui, compartilhar. Beleza. Vou mudar aqui agora para o próximo caso. Que não é o caso 25, né? O caso, está tudo errado aqui. Eu fiz correndo hoje, né? Mas uma paciente feminina de 26 anos, que apresenta nos parâmetros ecocardiográficos septo e parede de 8 milímetros, diâmetro do ventrículo esquerdo de 45 milímetros e 28 milímetros sistólico, com uma fração de ejeção portaicos de 69%. Uma aorta de 28, um átrio esquerdo de 45, uma veia cava inferior expiratória, não tem o valor inspiratório, de 24 milímetros. Está no limite, né? O refluxo tricúspide de 36 milímetros, como aparece aqui na imagem. Você vê aqui que ela tem uma nítida sobrecarga de câmaras direitas, no modo M, né? Do ventrículo esquerdo, e ela apresenta um TAPS diminuído, 1.4. Certo? Muito bem. Vamos ver as imagens. As imagens são essas. Ela tem uma nítida sobrecarga de câmaras direitas, né? Uma dilatação do ventrículo direito, com o septo empurrado para baixo, né? Tem uma insuficiência mitral, que talvez seria, talvez moderada, né? Jair? No corte de eixo menor, você vê a presença de uma cavidade direitas dilatadas, e quando sobe um pouquinho a imagem, para ver, você vê que ela tem uma amplatzer. É verdade. Tá? Ela tem um amplatzer aí posicionado no septo interatrial, e aqui no Doppler a cores inferior direito, você vê o amplatzer lá. E se essa paciente tem um amplatzer, eram 6 meses pós-amplatzer, e essa paciente continuava muito sintomática, e foi resolvido fazer um ecocardiograma para controle, e aparece então essa dilatação de câmaras direitas com amplatzer. Vamos ver o resto das imagens. Aqui nós temos um amplatzer, inclusive um amplatzer grande, né? Foi colocado aí, e o que você está vendo aí? Eu estou vendo um fluxo no meio do amplatzer, que não deveria estar, né? A posição da imagem está invertida. O que está do lado direito é o átrio esquerdo, é o ventrículo direito, e o que está do lado esquerdo é o ventrículo esquerdo, tá? Que é o certo. É o certo segundo você, segundo está invertido. Tá? Mas as câmaras direitas estão à direita da imagem. Então ela tem uma insuficiência tricúspide, que eu diria aí, pelo menos para moderada, né? Com uma dilatação de átrio direito importante, e uma insuficiência mitral que também parece ser moderada, um átrio esquerdo um pouco menor, com esse grande amplatzer. E aqui nós vemos uma veia cava inferior que não colava nada. Ela estava aí com 24, né? Nós falamos, mas sem colavamento inspiratório. Então já indicaria, né, um aumento da pressão pulmonar, embora aqui, deixa eu ver aqui na imagem, embora na medida do refluxo tricúspide só deu 36 milímetros de mercúrio. Vamos somar 15, aí já ficaria como hipertensão pulmonar leve, não é isso? Moderada. Tá? Então, moderada. Deve a moderada, isso aí está meio... Os ingleses agora soltaram uma classificação nova que é importante, acima de 90. Dá-se mesmo. Então, esse caso aí, gostaria que vocês discutissem um pouco por que poderia ter acontecido isso, basicamente, né? Porque, obviamente, a colocação de uma amplatzer de grande tamanho, ele tem um certo risco, né? Você deixa para colocar uma amplatzer em CIAs moderadas, digamos assim, não muito importantes, tá? Então vou deixar aí na discussão para vocês. Doutora Mariana, aí. se eu quiser, eu
depois de você. Não, pode falar. Ele está louco para falar, pode deixar ele falar. Não. Pode falar, professor. Bom, eu vi lá o seguinte, primeiro, eu não sei se essa CIA tinha tamanho suficiente para se colocar uma Amplatz. Pode ser que ela fosse uma CIA muito grande, uma CIA cujos bordos não permitissem um bom acoplamento dos discos, né, do Amplatz. Uma CIA acima de 36, para alguns serviços acima de 38, é proibitivo para você colocar Amplatz. Outra coisa são os bordos. Os bordos têm que ter mais do que 5 milímetros em toda, pelo menos 75% da circunferência da CIA. E deve ficar longe das válvulas AV, do seio coronário, da CAV, a cava superior, etc. Então, eu acho que essa paciente, provavelmente, ela tinha uma CIA que não permitiu uma colocação adequada do dispositivo. A borda para tricúspide parece estar muito pequena, né? Parece que a válvula a prótese está em cima da tricúspide. Está na tricúspide. A insuficiência mitral dela, se for uma CIA segundo, uma associação que existe é prolapso mitral. E eu acho que ela tem um prolapso mitral também. Aí, na primeira imagem, a gente parece que ultrapassa o plano do anel e pode ser um prolapso, sim. Que é uma associação frequente com CIA, né, em adulto. Frequente com CIA. Então, eu acho que, como a Mariana chamou mais atenção, até foi bom, que essa centricúspide pode ser que seja Amplatz induzida, pela posição do Amplatz muito baixa, e a insuficiência mitral pela doença degenerativa, né, pela prolapso mitral. Inclusive parece que a insuficiência tricúspide, né, ela bate e passa no meio do Amplatz. Exatamente. Então, pode ser que seja isso. Eu acho que foi uma indicação, talvez, não vou dizer que foi mal indicado, porque eu não conheço o caso antes da cirurgia, antes do procedimento, mas sugere que talvez a CIA não tivesse condições anatômicas para o implante adequado do Amplatz. Para mim, ou a escolha do Amplatz talvez não tenha sido a questão do tamanho. Talvez ela até tivesse uma indicação razoável, mas talvez a escolha do Amplatz não tenha sido o tamanho mais adequado, né? Porque, de fato, vai estar ali em cima das válvulas AVs. Ou talvez o dispositivo, né? Porque hoje se sabe que tem vários dispositivos de fechamento e cada um tem sua adaptação para diferentes tipos de CIA. Eu tenho um caso bem antigo, e até traseiro hoje, mas terminei não trazendo, um menino de 22 anos. Ele tinha uma CIA de 27 milímetros, já com balão insuflado, né? Uma CIA estirada, né? De 27 milímetros, na época era já considerado uma CIA muito grande para a colocação da Amplatz, estou falando 20 anos atrás, né? Quando começou, e esse paciente colocou aparentemente bem, às 4 da tarde terminou o procedimento lá no hospital, fechou o paciente com a Amplatz colocadinho, não passava nada por ele, e à 1 da manhã ligam da UTI, da emergência, que o paciente tinha entrado em choque cardiogênico, porque o Amplatz tinha migrado e tinha entrado na artéria pulmonar. Né? Então ele provocou, né, além da CIA, ele provocou uma oclusão, né, de câmaras direitas. Imagina, né, que foi retirado cirurgicamente, né, conseguiram salvar o rapaz, certo? Mas foi um chamado de alerta para CIAs muito grandes, para não indicar exatamente esse tipo de dispositivo quando as CIAs são muito grandes. Na época era 27 milímetros, hoje já aumentou, né? Hoje é 35, 37 milímetros, 36, né? Até 38 no máximo, para alguns serviços, no mais em geral 36. Porque eu que peguei esses procedimentos bem no começo, lá no comecinho da década de 2000, quando começaram, eu tenho esse que migrou para a pulmonar, eu tenho um que ficou pendurado na válvula tricúspide, entrou no ventrículo esquerdo, ficou na válvula tricúspide, e tenho outro na aorta descendente, perto da bifurcação das ilíacas. Né? São os casos que eu lembro de soltura, né? Nesse caso aqui não soltou, mas ele estava lançando aquele Amplatz, por isso que ele está passando, provocando. Né? Feito com transesofágico simultâneo? Todos com transesofágico simultâneo. Não é comum, mas... né? Certo? Então, Mariana? É isso mesmo. Eu fui me intrometendo na discussão do professor Jair. Não, que é isso. É isso, doutor.
Vamos responder mais uma perguntinha? Continua chegando, o pessoal está se animando aqui. Deixa eu ver aqui no meu celular. Então, o doutor Ricardo Matos Ferreira pergunta: o QPQS é determinante na indicação de correção cirúrgica? Doutora Mariana. Não, o QPQS isoladamente ele não é indicativo de cirurgia, na verdade é um contexto, porque como o QPQS ele usa medidas que são elevadas ao quadrado, que são as áreas das vias de saída, então a chance de você errar para mais ou para menos é muito grande. Então, isoladamente, o QPQS ele não tem valor, ele deve ser associado a outros sinais de repercussão, aumento de cavidades direitas, né, alteração de eletro, alteração de raio-x, o próprio exame físico da criança que você... da criança e do adulto também, que você faça até então um sopro em foco pulmonar, da estenose pulmonar relativa. Então, respondendo a sua pergunta, isoladamente o QPQS não é indicativo, mas ele é uma das coisas que se somam, quando ele está alterado, você vai atrás, obviamente, das outras situações. Perfeito. Muito bem. Vamos, você tem alguma coisa a dizer, doutor Jair? Não tenho nada de especial. A questão do QPQS foi muito bem comentado lá na aula de Mariana, também eu comentei também, que é uma medida que depende muito da resistência pulmonar e depende da complacência dos ventrículos. Então, é como ela falou, às vezes você pode ter, eu citei lá na aula, que às vezes você pode ter uma CIA grande com QPQS menor do que uma CIA menor. Por quê? Eu mesmo tenho uma certa dificuldade no QPQS com a medição da via de saída do VD. Sim. Eu acho que a do VE já é complicada, a do VD é mais complicada ainda, porque o VD vai depender muito da angulação que você coloca o transdutor. Sim, claro. Geralmente a via de saída do ventrículo direito é maior que a via de saída do ventrículo esquerdo, nós sabemos disso. Portanto, a velocidade de fluxo da integral é menor, né, ao contrário do que ocorre nas câmaras esquerdas. Mas eu acho que a margem de erro na medida do diâmetro da via de saída do ventrículo direito, ela é meio crítica na avaliação do QPQS. Eu, honestamente, não confio muito no QPQS, não. Agora, claro, né, se for um QPQS de 2, 2,5, aí não tem como errar, mas aqueles QPQS que ficam meio borderline, né, por volta de 1.5, 1.6, 1.7, eu não confio muito, não. Particularmente, não. Então, é como a Mariana falou, né? Tem que associar com outros parâmetros, né? Que indicam o conjunto, certo? Vamos responder a outra pergunta aqui. A pergunta número 5, número 7 seria, né? Da doutora Adriana Martins, que pergunta se vocês acham que vale a pena complementar com tomografia a avaliação de uma CIA de tipo seio venoso para avaliar a drenagem venosa anômala. Mariana? Tomografia, eu acho que não há necessidade, não. Eu acho que quando o ecotrans torácico não define bem, que na pediatria habitualmente define, o ecotrans esofágico, ele deve fechar esse diagnóstico. Mas tomografia, eu particularmente, eu não solicito, não. Tem uma manobra que Castilho gosta muito, que é o nome Marmut. Mamute. Marmut. É amigo do Eugênio, Mamute. Eugênio Marmute. Aí você faz uma manobra, você visualiza todas as 4 veias pulmonares, as duas esquerdas e as duas direitas. Aí você faz bem, dá para ver bem direitinho. Dá. E tem a manobra do Albuquerque também, que você usa o bicaval e vira horário o transdutor para pegar a veia pulmonar que drena geralmente na CIA de tipo seio venoso superior. Você tem várias formas de você ver realmente com ecotrans esofágico, ele normalmente consegue visualizar bem as veias pulmonares, e com essas manobras novas, né, de Mamute aí, ela melhora realmente, tanto para as esquerdas como para as direitas. Bem lembrado, viu, Jair? Bem lembrado. Agora, só complementando, se por acaso o exame for incompleto, quer dizer, você não conseguir realmente definir, mesmo com o transesofágico, claro, as 4 veias pulmonares, aí sim, você vai tudo bem, claro. Outra coisa. Né? A gente nunca deve, em ecografia especialmente, nunca deve dar um diagnóstico terminal, final, se você não está... Não tem certeza. Não tem exatamente. Tem que dizer, olha, é a limitação do método, então pronto, parte para outro exame de imagem. Pergunta
da doutora Lorena Rímolo. Essa vai para a Dejair, vai também para a Mariana, mas vai mais para a Dejair. O estreino do ventrículo direito tem papel relevante no estudo da CIA? Tem sim. No adulto, para você avaliar a função do ventrículo direito, você faz o estreino do ventrículo direito, que pode dar uma dica, um diagnóstico mais precoce de que aquele ventrículo está entrando em desadaptação. Mesmo que os outros parâmetros, como o TAPSE, como a onda S do Doppler solar, estejam ainda normais, se você fizer o strain do ventrículo direito, da parede lateral do ventrículo direito, ela pode mostrar já uma alteração mais precoce, e isso pode antecipar o procedimento, seja ele percutâneo, seja ele cirúrgico. Perfeito. Mariana, quer acrescentar alguma coisa? Não, é só que o strain ele veio para ficar mesmo, e eu acho que ele tem que começar a ser utilizado independente de suspeita de cardiopatia congênita ou não, porque ele se traduz muito precocemente e pode realmente, como o professor Jair colocou há pouco, te dar indicativos até do melhor momento de você intervir, sem que tenha grandes repercussões ainda. Eu vou dar um pitaco aqui, posso? Deve. Nós publicamos, nós publicamos há um tempo atrás um trabalho bem interessante comparando sobrecargas volumétricas e sobrecargas pressóricas do ventrículo direito. Ou seja, pegamos pacientes com hipertensão pulmonar importante, com secundária esquistossomose, eram 50 pacientes com hipertensão pulmonar, e pegamos 30 pacientes adultos com comunicação interatrial, com uma pressão pulmonar não normal, claro, porque o adulto com CIA geralmente tem um leve aumento da pressão pulmonar, mas escolhemos todos os pacientes que tivessem uma pressão pulmonar estimada pelo refluxo tricúspide, pela avaliação da cava, inferior a 50 milímetros de mercúrio, e até uma forma moderada, né? Os nossos pacientes com hipertensão pulmonar tinham, em média, quase 80 milímetros de mercúrio de pressão pulmonar, havia uma diferença muito grande, e o objetivo foi avaliar como que se adapta o ventrículo direito nessas duas condições, na sobrecarga pressórica e na sobrecarga volumétrica. E para isso nós usamos todos os parâmetros, né, de avaliação de ventrículo, avaliação de áreas, né, o FAC, utilizamos o TAPSE, utilizamos a onda S, linha do anel tricúspide, e utilizamos também o strain da parede lateral e o strain global do ventrículo direito para esse tipo de avaliação, e complementamos ainda com o strain transversal do ventrículo direito, que seria um radial. E nós constatamos o seguinte: os pacientes com hipertensão pulmonar importante, todos, a grande maioria, em média, apresentava disfunção sistólica do ventrículo direito, ou seja, apresentava disfunção longitudinal do ventrículo direito. O strain longitudinal estava nitidamente diminuído, indicando, então, realmente uma diminuição, né, da função ventricular direita associada a uma hipertrofia das paredes, ou seja, um remodelamento concêntrico da cavidade, não é isso? Ou excêntrico ou concêntrico, aí você vai correlacionar com o diâmetro da cavidade. O que acontecia com o strain radial? Como havia um remodelamento com o aumento das fibras circulares do ventrículo direito devido à hipertrofia, houve um aumento do strain radial nesses indivíduos. Então, nós chegamos à conclusão que os pacientes com hipertensão pulmonar apresentavam disfunção sistólica do ventrículo direito com remodelamento traduzido pelo aumento do strain radial. Beleza. O grupo de pacientes com CIA que apresentou strain longitudinal normal, quando comparado com um grupo controle normal, ele não se diferenciou nada. Ou seja, eles tinham uma função longitudinal do ventrículo direito normal, mas também tinham aumento do strain radial. Por quê? Porque o ventrículo direito, mesmo na CIA com baixa carga pressórica, ele se remodela. E ele se remodela com aumento da espessura das paredes. Por quê? Porque pelo fato de ele se dilatar, ele vai aumentar o estresse parietal sistólico e obriga esse ventrículo direito a se hipertrofiar. Ou seja, mesmo na CIA, o ventrículo direito se hipertrofia para contrarrestar o aumento do diâmetro da cavidade. E isso provoca aumento do strain radial, né, o transversal do ventrículo direito. Essas foram as grandes alterações fisiopatológicas que nós encontramos, né? A diminuição da função, nós já sabemos, o ventrículo direito não é um ventrículo adequado para suportar carga pressórica, ele é adequado para carga volumétrica.
A CIA é um exemplo, né? Ele evolui durante muitos anos com um estresse longitudinal normal, mas ele se remodela com o aumento da espessura das paredes em todas as condições, tanto nas condições de baixa pressão como nas condições de alta pressão. E atualmente nós estamos fazendo um trabalho, inclusive estamos participando todos lá da escola, né, de pacientes analisando esse remodelamento ventricular direito com relação a parâmetros que me indiquem que tipo de remodelamento se associa com uma menor mortalidade, com uma menor morbilidade desses pacientes. Aparentemente, o remodelamento concêntrico, ou seja, a espessura relativa das paredes aumentada no ventrículo direito é bom para o paciente, porque ele indica que a cavidade não se dilatou muito e a espessura das paredes aumentou bastante para contrarrestar o efeito do aumento da pressão, para normalizar o estresse parietal sistólico, certo? Isso seria mais ou menos o caminho que a gente está seguindo hoje. Já venho estudando hipertensão pulmonar há muito tempo e seguindo esse tipo de caminho. Então, esse seria o recado. Só para você dar um valor para a doutora, qual seria o ponto de corte num paciente com CIA que pudesse sugerir já alguma desadaptação ou um início de desadaptação do ventrículo? 20%. 20%. Menos de 20% já indica desadaptação. Mesmo que os outros parâmetros... mesmo que os outros parâmetros. Porque você espera, assim como na insuficiência mitral, você espera que o ventrículo esquerdo tenha um estresse longitudinal aumentado, na CIA também. Você espera que o ventrículo direito, sobrecarga pressórica, sobrecarga volumétrica, tenha também um estresse longitudinal pelo menos normal ou até aumentado. Abaixo de 20, eu arriscaria até abaixo de 25 já dá um alerta. Mas abaixo de 20 ele está nitidamente diminuído. Eu acho que a pergunta da doutora foi muito pertinente e está bem respondida, né? Espero que sim. Tem mais uma pergunta do doutor Eduardo Coimbra, que diz aqui que... não, ele está respondendo com relação àquela paciente, aquela primeira pergunta dele, que estão pesquisando outras causas de hipertensão pulmonar, sem pensar em complicações de CA tipo seio venoso. Ele está pensando em colagenose, gatilho pós-parto, uma série de outras possibilidades. E vai aqui a última pergunta do dia, eu acho que já depois desse, esse foi o último caso que eu mostrei, da doutora Juliana. Ele diz: vocês lançam mão da ressonância magnética cardíaca com frequência para avaliação da função do ventrículo direito e do QPQS? Então, doutora Mariana, doutor Dejair, podem responder a pergunta. Na infância, não lança mão com frequência, não, porque a ressonância na criança demanda sedação, demanda todo um suporte que o adulto não precisa. Então, como a gente consegue pelo eco, em sua grande maioria, avaliar muito bem, em especial na CIA, para a CIA a gente não lança mão da ressonância. A gente tem empregado muito a ressonância nos pós-operatórios de Fallot, e aí a gente faz controle habitualmente anual ou bianual, a depender do resultado. Esse sim a gente utiliza para avaliar a função do ventrículo direito e a repercussão, geralmente, da insuficiência pulmonar, para que a gente chegue no melhor momento de indicar REOP. Mas a ressonância não é uma rotina na pediatria, e na CIA especialmente não. Essa é que não é rotina mesmo. Eu acho o seguinte, doutora, para adulto, o eco transesofágico complementando o eco transtorácico, muitas vezes é suficiente. A ressonância magnética, a gente sabe que tem uma resolução espacial bem melhor do que o eco. No entanto, eu acho que o exame que a gente utiliza com maior frequência para complementar o exame ecocardiográfico é o estudo hemodinâmico, para ver resistência pulmonar, etc. e tal. Fazer um estudo da circulação pulmonar. Mas ressonância não é a regra, é uma exceção. Bom, eu acho que estamos chegando ao fim. Já falamos aqui praticamente 1h15. Né? Eu pensava meia hora, né? Mas 1h15 durou, né? Espero que tenham suportado aí tanta discussão e agradeço muito a vocês dois, né? A Mariana e a doutor Dejair pela participação. E agradeço
E agradeço também ao pessoal que assistiu a gente, né? Muito importante, nós estamos nessa linha de manter essas atualizações ecocardiográficas de forma online, né? Apresentando aulas e seguidas de discussão, como a gente tem feito ao longo de todo o mês de maio, e nós pretendemos continuar fazendo isso, não com a mesma frequência agora da quarentena, né, mas com uma certa frequência para manter exatamente esse nível de discussão. Eu acho que essa pandemia ela veio mudar muita coisa, e principalmente veio mudar a forma da gente encarar, né, a transmissão do conhecimento. Eu acho muito importante a participação nossa nessa parte aí, e muito mais importante a participação dos participantes, dos nossos ouvintes, que respondem com perguntas muito pertinentes e muito interessantes também. Então, quer encerrar alguma palavra, doutor Jair, doutora Mariana? Complementando, dizer que agradecemos o convite, a participação, e ficamos muito contentes de ver o interesse da participação de todos, perguntar, trocar informações. Isso é que a gente vale muito em medicina, e a gente aprende sempre muito nessa troca de informações. Uma boa noite, então, para todos. Mariana, então, boa noite para vocês. Queres complementar alguma coisa, Mariana, para encerrar? Não, só agradecer também novamente a participação, né, o convite de estar aqui discutindo com essas duas feras. Um dia, quando eu crescer, eu quero ser assim, que nem vocês. Agradecer todo mundo que ficou... Fica muito feia, viu? Não faça, não. Agradecer a companhia das pessoas que, em tempos de pandemia, que nenhum de nós está no nosso normal, que estiveram conosco hoje à noite, que assistiram ontem a gente falando um pouco, e só lembrando que amanhã é o Dia Nacional da Conscientização da Cardiopatia Congênita. E só lembrando que aqueles que fogem dos cardiopatas congênitos, que não querem nem ouvir falar dos ecos dos congênitos, hoje no mundo nós já temos mais cardiopatias congênitas nos adultos do que nas crianças. Então eles vão chegar para vocês de todo jeito, querendo ou não. Boa noite, pessoal. Bom, boa noite, então, pessoal. Muito obrigado, né? Participação, e muito obrigado a todos, e será então até a próxima. Nós vamos avisar pelas redes sociais a nossa próxima reunião das jornadas de atualização de ecocardiografia. Boa noite a todos.